sem mistério. Olá, pessoal! Estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. É tão bom estarmos de volta, não é? Aprendendo sobre esse livro, essas informações tão bonitas do plano espiritual. E você que nos acompanha sabe que nós estamos abordando o tema, falando sobre a intervenção dos espíritos no nosso mundo, no mundo aqui corporal. Então, você já viu que os espíritos, eles conseguem ler os nossos pensamentos, nós não conseguimos omitir nada, esconder nada da espiritualidade, eles sabem dos nossos segredos, até os segredos mais profundos. E hoje nós estaremos dando continuidade a esse tema, lembrando que você está convidado a participar conosco, pegue o seu livro, o seu caderno, vamos agora entrar nesse assunto que tenho certeza que você vai gostar demais. A nossa gratidão por essa equipe querida que está fazendo a transmissão para que tudo isso chegue até você com uma qualidade, com a melhor qualidade, que são a nossa turma querida, a Fernanda Lima, Jefferson Carvalho, a Regina Prata e, no telefone, a nossa querida Verinha. Então, vamos lá, eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, 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 Solange Godoy, Solange querida, e a todos os que estão trabalhando para que nossos telespectadores tenham a imagem e o áudio em melhores condições para participarem do nosso programa, e você pode participar. Lá estão todos estes que a Solange falou, e o nosso abraço especial, nossa querida Vera Lúcia, Verinha, que está conosco hoje, saudade dela. Que bom que ela está também nos trazendo a sua boa vibração para que o nosso programa possa atrair ainda mais a atenção de você que está em casa nos assistindo, porque nós já temos para começar uma pergunta muito interessante que a Solange vai ler para você depois que o Jefferson Carvalho colocá-la na tela. Vamos lá? Tcharananã, encontrar uma carteira cheia de dinheiro é sorte ou é um teste? E Então, como que quando a elas gente participam, encontra aquela Solange? carteira recheada de dinheiro, será que a gente está com sorte? Nossa, que sorte! Encontrei essa carteira recheada de dinheiro. Ou será que isso, na verdade, é um teste para nós? Então, você vai responder para a gente no 0 Operadora 11 996 433827. Manda os seus comentários, as suas dúvidas, e a gente, no final do programa, vai estar falando sobre isso, tá bem? Bom, isso mesmo. Agora nós vamos colocar o primeiro slide, que é aquele slide inicial, onde tem algumas imagens que falam do tema que nós estamos tratando, abordando neste período do Livro dos Espíritos. O Jefferson pode pôr para nós o slide número 1. É esse aí que você está vendo. O nosso tema é aquele que começa na pergunta 456 e vai até a pergunta 557. Você vê aí que são 101 perguntas que estão tratando deste intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Nós já iniciamos esse texto, nós já iniciamos essas perguntas, tanto que hoje o nosso programa vai começar na pergunta 467, mas você vê aí na tela as imagens interessantes que mostram essas possibilidades dos bons espíritos e dos espíritos imperfeitos atuarem sobre os encarnados, que é justamente o tema, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, com base nisto, nós vamos relembrar aquela última pergunta das semanas anteriores, do nosso último programa, que foi a pergunta 467, que o Jefferson vai colocar para nós no slide número 2. Vamos lá? É possível libertar-se da influência dos espíritos que nos convocam ao mal? Oh, existem espíritos que nos intuem, que falam para a gente fazer coisa errada, que fazem a gente ter até vontade e prazer só de pensar. Então, é possível, quando nós observamos entidades que nos influenciam para nós praticarmos coisas erradas, é possível nós nos libertarmos desta influência? E olha, nós já falamos disso no programa anterior, e nós retomamos essa pergunta para que fique muito claro qual é a resposta que os espíritos nos dão. Pense nela, porque isso é fundamental para você vencer determinados limites que você acha que você possui, ou determinadas inclinações que você vê se apresentarem constantemente no seu espírito. O Jefferson vai pôr para nós o slide número 3, onde os espíritos respondem essa questão, Solange. Vamos lá? Sim,
é possível nos libertarmos dessa influência, porque os espíritos se ligam apenas aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Ah, nossa, então quer dizer que sou eu que por aquilo que desejo ou por aquilo que penso é que abro as portas para que aquelas entidades inferiores se aproximem e se instalem junto de mim, de meus pensamentos? Sou eu então, Solange? Somos nós que fazemos isso? Pois é, nós vimos sim que como é importante nós estarmos atentos aos nossos pensamentos, não é? E nós vimos, inclusive, que os espíritos, imagina, não é só da gente falar, não. Às vezes, os espíritos leem os nossos pensamentos. Então, só da gente pensar, só da gente ter aquela ideia, tal coisa é interessante, então os espíritos já estão sabendo aquilo que nós estamos desejando intimamente. E aí sim, nós estaremos abertos, ou seja, para que esses espíritos venham ou não se aproximar de nós, nos influenciando. E isso é muito importante, uma vez que, como a gente já aprendeu em vários livros de André Luiz, inclusive no livro Nos Domínios da Mediunidade, que nós fizemos no nosso programa O Espírito da Letra, aqui na própria TV Mundo Maior, nós aprendemos lá no capítulo 1º que o nosso pensamento gera matéria, uma matéria que fica flutuando à nossa volta, nossa psicosfera. E essa matéria tem essa imagem, é um ser organizado, como ele diz lá no capítulo 1º do livro Nos Domínios. É um ser organizado que tem forma, tem movimento, que a nossa vontade coloca, que a nossa vontade impõe. E então, naturalmente, as entidades que estão à nossa volta, elas estão vendo o que nós queremos, estão vendo o que estamos pensando, e, obviamente, sabem se afinizar com aquilo que nós desejamos. Agora, dentro desse mesmo aspecto, por causa dessa resposta, Kardec faz a pergunta seguinte, que é a pergunta do slide 4, pergunta 468, que o Jefferson colocará para nós aí na tela. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? Oh, veja só. Você tem um filho. O seu filho fala, pai, eu quero sorvete, quero sorvete, quero sorvete. E você fala assim, não, meu filho, não pode tomar sorvete, não pode tomar sorvete, não pode tomar sorvete, eu não vou comprar para você, não vou comprar para você. Kardec quer saber se a gente se controla, se nós renunciamos a essas influências. Esses espíritos, eles se repelem pela nossa postura, eles se afastam? É a pergunta. E você deve se lembrar, se você é pai ou é mãe, disso que seu filho estava, às vezes, fazendo com você. Ele quer que você ceda, ele quer que você ceda, ele quer que você ceda. E vamos ver o que os espíritos responderam no slide número 5. Põe aí para nós, Jefferson. O que você quer que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Essa resposta dos espíritos é muito interessante, porque o que a gente quer que os espíritos façam? Se eles estão tentando nos influenciar, se eles estão ali no nosso ouvido, e nós acabamos por dizer, né, como o André disse, né, aquele pai que diz, não, você não vai ganhar o sorvete, você não vai ganhar o doce, quer dizer, nós bloqueamos essas ideias que eles estão tentando passar para a gente, então o que os espíritos fazem? Eles se afastam, não é? Eles cedem o lugar, eles se afastam, mas eles não vão embora, não, porque eles estão sempre nos espreitando como o gato espera o rato. Olha só que interessante essa resposta. E olha que legal, né? Porque se você tem uma postura firme, seu filho quer sorvete, ele quer doce, você diz não, 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 ele vai perceber que naquele dia ele não consegue. Ele vai, eu vou mudar então de assunto, vou brincar. Vai brincar, moleque, que você vai perder tempo aqui comigo. Tá bom. Mas ele passa um dia ou passa 2, e ele vai, ai mãe, dá um sorvete, deixa eu dar um docinho de novo. Ou seja, ele vai esperar o momento adequado, quem sabe do pai ou da mãe está distraído, ou está menos firme na decisão, e ele vai tentar novamente. Isso é tática, não é? É tática da persistência, de tanto bater, o não fica sim.
E muitos pais são comprados pelos seus filhos, são dominados pelos filhos por causa dessa postura. O filho pede, 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 ele fala não, 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 até uma hora que ele cansa, fala, tá bom, então faz. Quer dizer, o não valeu para nada. Então é importante que nós nos lembremos. A nossa resistência aos espíritos precisa ser serena, mas decidida. Mas lembre-se que se você venceu uma semana, e você depois relaxar, descuidar-se, na outra semana eles estão ali de novo. Eles estão vendo que você é acende e apaga. Há um livro muito interessante escrito, um livro espírita, escrito pelo divulgador espírita, pelo nosso irmão Salvador Gentili. Esse livro se chama Liberação, não é libertação do André Luiz, é liberação. E é interessante que nesse livro, o espírito relata que um dos protetores de uma pessoa, ele não era muito elevado, porque a pessoa também não era lá flor que se cheirasse. E ele era apelidado de vagalume. Os espíritos trevosos apelidavam o protetor daquela entidade, daquele encarnado, de vagalume. Por quê? Tinha um dia que ele estava luminoso, que ele estava elevado. Mas tinha um dia que o espírito vinha atacar e ele partia para a briga, ele batia, ele queria pegar o espírito à força, porque ele ainda tinha esses impulsos. Então ele apagava. E os espíritos brincavam com isso, chamavam ele de vagalume, porque tinha um dia que ele estava aceso e tinha o dia que ele estava, assim, pronto para a briga. E, obviamente, tinha se apagado vibratoriamente. Naturalmente, não se trata de um protetor muito elevado também, porque o protegido lá não podia merecer uma outra coisa. Mas é muito interessante que nós estamos sendo observados sempre pelas entidades e todas as vezes é importante você colocar-se sempre como aqueles nossos irmãos que frequentam os alcoólicos anônimos, os drogados anônimos, coisas assim, instituições de recuperação, em que uma vez eu fui acompanhando uma pessoa e as pessoas que estão lá, eles vão até o microfone para dar seu testemunho, e a primeira coisa que eles sempre falam é: eu estou há 24 horas sem beber. Todos eles começam a falar assim: faz 24 horas que eu não bebo. Aí eu perguntei, puxa vida, mas esses caras que estão falando aí, era a primeira vez que eu ia, né? Eles estão só 24 horas sem beber, já estão falando? Aí a pessoa que estava me orientando lá disse: não, esse daí já não bebe faz 25 anos. Ah, é? É. Mas aqui nós temos uma regra que é: toda pessoa que teve essa inclinação, ela está vulnerável. Então o problema dela não é vencer 25 anos, é vencer as últimas 24 horas. Por isso que ele diz: eu estou há 24 horas sem beber, porque cada dia é um novo testemunho, que ele pode fraquejar. Então, quando reafirma que ele está há 24 horas sem beber, ele dá a ele a noção de que, olha, não descuide. Porque se ele falar assim: não, já faz 30 anos que eu não bebo, então vamos tomar um traguinho, você já sarou, né? Vamos tomar uma comemoração? E aí ele entra de novo na esfera de influência das entidades que querem fazê-lo voltar a beber. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, que nós vamos fazer os espíritos se cansarem por nós não atendermos às suas rogativas, às suas influências, quando se tratam de espíritos imperfeitos. Porém, eles não desistem fácil, não. Eles ficam na espreita. Eles falam assim: hoje esse cara está calminho, mas amanhã eu sei como ele é, amanhã ele vai explodir com alguém. E quando ele explodir com alguém, aí eu me encosto de novo e aí eu reassumo o controle. Não é mesmo, Solange? Uhum. É isso mesmo, só queria lembrar, André, nisso que você disse, porque muitas pessoas às vezes frequentam a casa espírita, já são trabalhadores há muitos anos, então às vezes acham que tem uma proteção maior por estarem trabalhando, ou então se você é católico, você frequenta a sua igreja, você acha que você está protegido pelos espíritos amigos, pelas entidades benfeitoras, e nós vamos ver que isso que você disse sobre a vulnerabilidade, ela continua, ela está sempre presente, independentemente de onde nós estejamos indo, se nós vamos toda semana ao culto, à igreja, ao centro espírita, quer dizer, essa questão da vulnerabilidade, ela acontece, e ela acontece todos os dias. Então, acho que nessa questão, a importância da nossa vigilância, dessa atenção àquilo que nós estamos pensando, àquilo que nós estamos sentindo, porque ninguém está protegido.
Não é porque nós somos trabalhadores das casas espíritas que nós estamos, né? Nós temos aquela proteção. Na verdade, prestem atenção numa coisa. Quando você tem um filho pequeno que não sabe discernir, você tem que protegê-lo. Você precisa cuidar para que ele não caia, para que nada de acidentes graves aconteçam com ele. Porém, quando ele já é adulto, quando ele já cresceu, já é adolescente, você já ensinou e ele já entendeu, ele tem que aprender a se proteger. Esse é o nosso caso. Nós já saímos daquela fase da infância espiritual. Nós já temos discernimento. E a gente sabe, você não come carne podre, não é? Você não dorme em cama de prego, não é mesmo? Você não toma banho com caco de vidro. Todas estas coisas você sabe escolher, porque você sabe que uma coisa é agradável, outra coisa não é. Então, nós já temos capacidade de discernimento e é por isso que os espíritos nos explicam. Nós somos capazes de nos proteger a nós mesmos da influência dos maus espíritos. Agora, por causa desta pergunta de Kardec, com essa resposta, Kardec vai para a questão 469, que vem no slide número 6, que o Jefferson colocará para a gente na tela. Vamos lá? Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? O que ele quer saber com isso, Solange? Interessante, gente. Quais são os meios? Quais são as formas? Que meio? Qual é a fórmula, vamos dizer assim, não é? Que eu posso utilizar? Existe uma forma, um meio que eu posso utilizar para neutralizar a influência dos maus espíritos? Existe alguma frase cabalística, alguma palavra, alguma, enfim, alguma coisa mágica que neutralize isso eu estou falando, tá? Não é isso que está aqui, que neutralize a influência dos maus espíritos. Porque, veja só, interessante isto. Na pergunta anterior, ele faz a seguinte indagação: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade, eles renunciam, eles fazem a influência. E eles, então, não conseguem influenciar e eles renunciam a isto. Quer dizer, eles não renunciam, eles ficam ali meio de lado, esperando a hora fácil. Agora, Kardec está perguntando: existe um meio de neutralizar a influência dos espíritos? É diferente de sofrer a influência. Você pode sofrer a influência e não aceitar, e aí o espírito se cansa e ele fica esperando na espreita. Agora a pergunta é: existe um modo de neutralizar a influência? Pense você, por exemplo, que você tem lá no seu tanque, lá na sua área de limpeza na sua casa, no seu apartamento, você tem um recipiente com cândida, água sanitária, que é cloro, basicamente. Você pode impedir que aquilo espirre na sua roupa. Então, como é que você evita isso? Você mantém a garrafa tampada. Você não deixa ela ficar assim, à beira do tanque para não cair. Você não deixa espirrar em você. Você fica com ela afastada de você. Você tampa, você impede que ela saia. Agora a pergunta é: existe um modo de neutralizar a cândida? Você tem como jogar alguma coisa para que ela não fique mais naquela condição agressiva? Neutralizar é diferente. Neutralizar é uma forma de agir que aquilo, mesmo que aconteça, mesmo que se aproxime, seja inócuo. Porque vai continuar havendo. Os espíritos podem se cansar, mas ficam esperando. E quando a gente realmente dá uma escorregadinha, eles estão ali para nos influenciar na coisa ruim. Então, a pergunta agora é neutralizar. Caiu aquele negócio na sua roupa, só que não manchou, não perfurou pela acidez muito intensa. Há um jeito de neutralizar a influência dos espíritos que nos querem empurrar para o mal? Vamos ver então a resposta? Vamos lá no slide seguinte. Fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus, vocês repelem a influência dos espíritos inferiores e destroem o império que eles querem tomar sobre vocês. Evitem escutar as sugestões dos espíritos que suscitam os maus pensamentos, sopram a discórdia e lhes excitam todas as más paixões.
No próximo slide, continua. Pode colocar o slide seguinte. Continua a resposta. Desconfiem, sobretudo, daqueles que exaltam seu orgulho, porque eles os tomam por sua fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Bem, com esses dois slides, pode voltar no slide anterior, Jefferson, porque aí a gente vai dar uma esmiuçada aqui, é muito interessante. Olha só, como é que a gente neutraliza? Se você fizer isto, você vai ter a presença até dos espíritos perto, mas eles não conseguirão corroer você como se eles fossem aquele cloro muito intenso. Eles estão lá, mas eles não conseguem acessar você. Então, como que você faz isso? Ao fazer o bem constantemente e colocando a sua confiança em Deus, ao invés de você ficar indignado que Deus não é bom, onde é que Deus deixou essas coisas acontecerem? Quando você tem confiança em Deus e atua no bem, o que acontece? Isso repele a influência dos espíritos inferiores e destroem o império que eles querem tomar sobre vocês. Eles não conseguem. E então, os espíritos recomendam, evitem escutar as sugestões dos espíritos, que fazem o quê? Que põem na sua cabeça pensamentos ruins. Você tem esses pensamentos, eles são naturais de você. Pense, conheça você mesmo. Esses pensamentos são seus? Ou eles aparecem assim e você deixa eles ficarem? Então, se os espíritos maus podem suscitar maus pensamentos, você que os repila, você que não os escute, você que não dê espaço para eles, está dizendo, olha, eu estou neutralizando isso, porque isso não é meu. Então é importante, quando você vê, evitar escutar as sugestões dos espíritos que suscitam maus pensamentos. Ah, essa vizinha não vai com a sua cara. Olha como ela vira o nariz quando você passa. Olha só como esse seu colega de trabalho, ele é antipático. Ele é uma pessoa intragável. São sugestões. Então, se você evitar ouvir isso, você fala, não, ele é boa pessoa, eu gosto dele, ele tem muitas virtudes, ou a minha vizinha é muito generosa, ela deve estar passando por algum problema, mas eu vou perguntar se ela precisa de ajuda. Não adianta. Ele não consegue inocular em você o veneno, porque são eles que sopram a discórdia e excitam as más paixões. Essa é uma das formas de você neutralizar. E se você aprende a fazer isso, o cara vem com a cândida. Você tem o neutralizante. Ele pode jogar e você joga o neutralizante, pronto. Ela não faz efeito. Então, essas são maneiras que os espíritos nos orientam. E aqui vem, na segunda parte, no slide número 8, o André, complemento. O complemento, só um pouquinho, Solange, o complemento Uhum. daquilo que nós estamos explicando, porque é importante você prestar atenção nele. Pode falar, Solange. Não, eu só queria complementar essa primeira parte, porque a gente tem que ter a vigilância que é importante, o conhecimento de nós mesmos, a gente tem que procurar se conhecer, mas o que eu acho que é interessante também é fazer uma análise dos nossos pensamentos. Quando a gente está vigilante, esse exemplo que o André deu foi muito interessante, porque quando você está vigilante, você escuta aquele pensamento e você para analisar, esse pensamento é meu? O que que esse espírito está querendo me dizer? É um bom pensamento? Porque eu queria lembrar vocês que a gente tem aqui a pergunta 464, que nós já falamos sobre ela nos programas anteriores, dizendo para a gente que os bons espíritos, eles só nos dão bons conselhos. Então, se você, de repente, teve uma intuição meio negativa, te sugerindo alguma coisa que não é muito boa com relação a outras pessoas, ou algo que você deva fazer, é bom você analisar, porque, de repente, isso não é de você, isso lhe está sendo sugerido por um mau espírito, por um espírito que quer te enganar, que quer te prejudicar, porque justamente os bons espíritos só nos dão bons conselhos. É isso aí, André. Isso é importante, Solange, muito bem lembrado, porque também tem o seguinte, quando você se conhece, o que acontece? Você sabe se você é mau. Porque se você é mau, não precisa de nenhum mau espírito te sugerir. É você que já é assim. Se você é negativo, se você tem raiva de todo mundo, se você está revoltado, você só vai ter má companhia.
Porque se um espírito fala assim para você, perdoa, que perdoa nada, eu não tenho sangue de barata, você está repelindo a ação dos bons espíritos. Então, se você se conhece, você primeiro começa a assumir que você tem esses defeitos, então já é melhor trabalhar com eles, para que eles se tornem diferentes em você, que eles não sejam mais assim. Agora, naturalmente, se você já venceu essa etapa, você já não aceita mais a maldade, essa coisa ruim, o que acontece? Você deverá estar analisando isso que a Solange falou. A ideia que você está tendo é boa? Se é boa, é de um bom espírito, mas se ela não é boa, afasta, porque não é espírito mau não aconselha no bem, e espírito bom não aconselha no mal, não é? Agora vamos para o slide seguinte. Você ia comentar a segunda parte da resposta. É, isso mesmo, slide 8. Vamos lá. Na continuação, slide 8, o Jefferson vai pôr para nós. Desconfiem, sobretudo, daqueles que exaltam seu orgulho. Aquelas intuições que, não, você foi injustiçado, onde já se viu, fizeram isso com você, não é justo. Estão tocando o seu amor próprio, o seu orgulhinho. Porque quando eles fazem isso, eles sabem que este é o ponto fraco da maioria das pessoas. E é aí que as pessoas se deixam arrastar. É mesmo, eu fui injustiçado, por que não fizeram para os outros a mesma coisa que fizeram para mim? Porque esse é o ponto fraco da maior parte das pessoas, é o orgulho. Então, aí as entidades se aproximam. E é por isso que ele faz essa recomendação de lembrar do que Jesus disse. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A tentação é você ser fisgado pela isca. A isca é, coitadinho de você, eu não sei como você aguenta. Não é? Aquilo que os espíritos fazem você sentir. Contra aquilo que os outros estão procurando te fazer. Ok? Pode comentar, Solange. Não, é isso mesmo, tá super bem comentado. Podemos seguir adiante aqui, André. Vamos lá. Vamos lá, no slide, vamos na próxima pergunta de Kardec, porque Kardec traz mais questionamentos sobre esse tema. E, inclusive, essa pergunta é interessante, porque olha só o que Kardec vai perguntar para os espíritos, no slide 9. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que, assim, colocam em prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que cumprem, onde está a responsabilidade? Gente, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Quer dizer, o Kardec está colocando aqui, esses espíritos que querem nos prejudicar, não é? Eles estão cumprindo uma missão, ou seja, eles vêm na Terra para prejudicar, nos prejudicar, fazer com que a gente escorregue, fazer com que a gente caia em erro. E se isso realmente é uma missão, diz Kardec, não é? Onde é que está a responsabilidade desses espíritos, já que eles foram incumbidos de fazer o mal? É possível uma coisa dessas? Olha como Kardec, não é? Ele é bem, ele analisa bem a questão e ele vai a fundo, não é, nos seus questionamentos. Ele é bem racional, né? Ele está analisando qual é a postura. Os espíritos vão fazer isso porque eles têm uma missão de nos testar, e se eles têm essa missão, eles podem ser responsabilizados? Claro que não, né? Se é uma obrigação de fazer isto, então a melhor forma de eles serem promovidos é eles cumprirem bem o seu papel de fazerem maldades. Ora, será então que é assim? É o que Kardec quer saber no slide 9. E a gente vai ver a resposta aí na tela, que é muito primorosa, como diz a Solange, aí com o slide número 10. Vamos lá. Olha só. Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Lembrem disso. Nunca um espírito recebe a missão de fazer o mal. Nem espírito, nem encarnado. Ok? Quando ele o faz, é por sua própria vontade. E por isso suporta-lhe as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena, e está em vocês repeli-lo. Pode acontecer que ele queira fazer o mal, porque se nós convivemos com pessoas que têm inclinações de diversos tipos, nós estaremos convivendo
com as influências desses diversos tipos de inclinações em nós. Somos nós que devemos repelir as coisas. É interessante que nós encontramos Jesus, e você vai ver isso no Estranha Moral, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esse título. Lá está escrito: é preciso que o escândalo venha, mas ai daquele que for a pedra de escândalo. Ou seja, Jesus está dizendo, no mundo de prova e expiação, o mal está na opção de muitos. Muitos querem fazer isso porque é mais fácil, é mais gostoso. É necessário que escândalo venha, é necessário que aconteçam as lutas, os dissabores, os problemas. Porém, diz Jesus, ai daquele que for a pedra de escândalo, ai daquele que for o que causa o escândalo, porque ele responde pelo escândalo que causa. Então, nós podemos nos abster de entrar nessa onda, mas boa parte das pessoas, quando recebe a ação, age contra, é a reação no mesmo padrão. Então aí ele causa um novo escândalo, não é mesmo? Ele foi provocado, ao invés de ele repelir isso de forma positiva, ele reage a isto. Então, ele causa de novo um novo escândalo. Fala, Solange. Só complementando, gente, que para a gente pensar que por mais que esse espírito tenha razão, vamos supor que ele tenha sido prejudicado por essa pessoa, seriamente, essa pessoa matou um familiar, um filho seu numa outra existência, e agora ele está perseguindo, né, o assassino que está encarnado. Ele tem razão de estar bravo, de querer se vingar, ele tem razão de querer, não é, de uma certa forma, a gente compreende essa vontade de querer fazer a justiça, mas a gente não pode esquecer que nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal, ou seja, se mesmo com razão, entre aspas, né, mesmo tendo um motivo, ele decide perseguir, ele decide fazer o mal, ele vai sofrer as consequências disso. E como o André disse, aí ele está sendo uma nova, né, a pedra de escândalo, não é, com um novo, né, cometendo um novo delito, dando início dando uma continuidade, um início a essa questão de causa e efeito, não é? De praticar uma ação negativa e depois ter que resgatar isso mais à frente. Isso mesmo, Solange. Agora eu gostaria de ir para o slide seguinte, o slide número 11, na pergunta 471, que o Jefferson vai pôr na tela, por favor. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior, sem causa conhecida, isso se prende unicamente a uma disposição física? É por causa de uma sensação orgânica, de alguma coisa que você tomou, de alguma coisa que você está sofrendo, que você pode sentir angústia, ansiedade ou satisfação sem uma causa, uma alegria de repente. Será que isso sempre se prende unicamente, a pergunta é essa, hein? É exclusivamente a uma disposição física? Nós sabemos que, por exemplo, estádios mentais, quando as pessoas têm problemas na área do cérebro, com deficiências químicas, as pessoas às vezes entram em perturbações, quando elas tomam algum euforizante, elas ficam legalzonas, elas ficam alegronas, mas Kardec quer saber se pode debitar ao físico unicamente estas inexplicáveis reações positivas ou negativas que nós temos, inexplicáveis, como nós repetimos aqui, porque não foram produzidas por nada, nem por euforizantes, nem por notícias ruins, nem por ganhar algum favor muito ambicionado, nada disso. A gente apenas está mais feliz. Vamos ver o que os espíritos respondem no slide número 12, vamos lá? São quase sempre, com efeito, comunicações que vocês tiveram inconscientemente com os espíritos, ou que tiveram com eles durante o sono. Então, você tem que pensar o seguinte: se não há nenhum problema físico causando isto, e está acontecendo, você está recebendo a influência de espíritos, que você pode estar com eles sendo contatado durante seu estado de vigília, durante o momento que você está acordado, mas você também poderá estar sentindo coisas que você recebeu durante o sono. A influência dos espíritos se dá tanto no momento em que nós estamos acordados, quanto durante o nosso sono. Só que durante o nosso sono é mais fácil, porque aí a gente vai lá onde eles estão.
Se enquanto a gente está acordado, eles têm que vir onde nós estamos. E a gente tem um monte de outras coisas chamando nossa atenção e às vezes a gente não percebe essa influência, mas ela acontece no nosso inconsciente. E aí você fica num estágio de tristeza, ou num estágio de euforia, ou num estágio de abatimento, porque muitas vezes está sendo influenciado por uma outra entidade. É importante você estar atento a isso, ok? Bem, agora nós vamos para a pergunta desafio. Qual é a pergunta desafio de hoje? Vamos Vamos passar a lá? pergunta desafio. O slide 16. Encontrar uma carteira cheia de dinheiro é sorte ou é um teste? O que vocês acham? Será que se a gente É, encontrar essa carteira recheada de dinheiro, será que isso é sorte? Nossa, que sorte que eu dei! Nossa, eu preciso pagar minhas dívidas. Deus colocou essa carteira recheada no meu caminho. Olha que coisa boa, como Deus me ama. é Nossa, eu vou isso conseguir mesmo. pagar toda a minha dívida. Será que isso é Agora, sorte mesmo ou é um teste? agora, Solange, nós vamos para a pergunta 472 do slide 13, porque é aqui que nós vamos encontrar a resposta. E depois da gente ler, a gente vai ver todo mundo que falou com a gente aqui hoje. Vamos lá? Põe aí Vamos na lá. tela. Os espíritos que querem nos estimular ao mal o fazem aproveitando-se das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. Os espíritos podem criar circunstâncias para nos estimular ao mal, ou eles se valem, eles aproveitam as circunstâncias naturais que já acontecem. E aqui vamos ver aquilo que os espíritos respondem no slide 14 e 15. Vamos lá? Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo vocês inconscientemente ao objeto da sua cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sobre seu caminho uma soma de dinheiro. Não acreditem que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se a esse ponto, e então sugerem-lhe o pensamento de apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações. Ou seja, essa situação está no mundo. Está no mundo. E o que os espíritos fazem? Vão empurrar aquele indivíduo para chegar até aquela carteira cheia de dinheiro. Não foram os espíritos que puseram o dinheiro lá, mas, estando ali, eles levam a pessoa até aquele ponto. E aí vão falar, pega o dinheiro, você estava precisando de dinheiro, olha, é a resposta de Deus para você, pega o dinheiro, é seu, você achou, achado não é roubado, aquela coisa toda, né? O povo usa para fazer, para se justificar. Mas aí surge o quê? Surge o teste. Ou você aceita ficar com uma coisa que você sabe que não é sua, ou você vai procurar, e aí vem os bons conselhos, os bons espíritos, te aconselhando a, não, escuta, você sabe que isso não é seu, procura que isso deve ser de alguém. Porque é assim que acontece em todas as tentações. Nós somos colocados diante daquilo que temos fragilidades, e aí é que nós vamos ser testados, para que saibamos agir de um jeito ou de outro. E é com isso, Solange, que nós vamos abraçar todos aqueles que já estão conosco falando aqui. Vamos lá? Isso mesmo, nós temos o Felipe de Londrina mandando um abraço para a gente. Obrigada, Felipe. Temos também aqui a participação do Ronaldo Santana, de São Paulo. Ele responde: se Ele eu dá uma resposta encontrasse. interessante, Solange, presta Lê, atenção lê. aí. Olha, É. olha, ele fala assim, se eu encontrasse uma carteira, seria a sorte do dono da carteira, porque eu não ficaria em paz comigo se até que eu devolvesse. Ia ser uma prova até encontrar o dono da mesma. Então, o Ronaldo está assumindo que é um teste para ele e é uma sorte do dono da carteira, não é? Porque encontrou um homem honesto no seu caminho. Obrigado, Isso viu, aí. querido? Parabéns! Nós temos a participação do José Ronaldo Thiele, do Felipe Prince, de Campinas, do José Ronaldo Thiele, novamente, na visão dos espíritos, é teste, e na visão dos homens, é sorte, ele está dizendo. Mas não é tanto assim, não. Nós estamos aprendendo que é um teste para os homens, não é mesmo? Não é que Isso. algumas pessoas vão dizer que sorte que eu tive, mas essas estão falhando no teste, não é mesmo? Porque, na verdade, você está se apropriando de uma coisa que você sabe que não é sua. Obrigado, viu, José? Um abraço, querido.
Temos a Elaine Stroider, o André Gaspar, a Sônia Della Valle, a Cici Rosendo, temos o Fábio Nogueira, a Elaine Stroider aqui está respondendo, achar uma carteira com dinheiro é um teste. Obrigada, Elaine. O Ronaldo Santana também dando boa tarde, a Margarida Saraiva, a Sandra Cunha de São Paulo. A Vai lá, Maria André. do Socorro Silva, ela diz, boa tarde, amigos. Respondendo à pergunta, acredito que seja um teste. Que bom ouvir vocês, alegram a minha tarde. A Cícera Rosendo também, juntamente com a Cristina Feitosa Barreto, que também nos saúda, além dos outros, Solange, pode ir falando aí. Nós temos aqui da Maria Esther de São Paulo falando a importância da mente sempre ocupada com algo útil, neutraliza a ação dos espíritos que nos querem perturbar. Isso mesmo, Maria Esther, obrigada pela participação. Temos também o Daniel, não diz de onde é, o Fábio Nogueira, na casa do meu irmão está acontecendo essas manifestações espirituais trevosas. Qual o melhor conselho para afastar essas influências? Então, tudo isso faz você pensar, não é mesmo? E aqui a gente está muito feliz de poder contar com você. Chegamos ao final do programa, né, Solange? Isso E mesmo. queremos que você receba o nosso abraço. Sim, nós agradecemos a participação de vocês. Nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério. Pegue seu livro dos Espíritos. Vamos continuar esse tema que é muito interessante. Um grande abraço a todos e até lá. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.